Oi, bem-vindos a mais uma live. O tema de hoje é moradia. Ah, feliz solstício para todo mundo. Solstício de verão para quem tá no hemisfério norte, solstício de inverno para quem tá no hemisfério sul. Peraí, que deu uma pane aqui na minha conexão. É, vamos ver, Thalita já chegou. Eu tô confusa aqui. Oi, galera. Bem-vindo. Feliz solstício. Oi, feliz solstício. Feliz solstício, solstício, solstício. Solstício! E aí, como estamos? Estamos felizes porque o solstício. Meu Deus! Que isso? Solstício. Solstício! Falar, me dá um nome em inglês, que eu vou falar em inglês. Enfim, Ah, eu tô feliz que é o de verão, né? Que o de inverno. sim, de inverno é punk. E aí, pronto para mais uma live? Opa! É Outlander 3, é isso? Não, só que não, gente. Não, hoje é moradia. Moradia. Recebemos um monte de perguntas, muito legal. Obrigada a todo mundo, como sempre, né? Que se vocês não mandassem esse monte de pergunta, a gente ia ficar aqui só falando de Outlander. Falando sobre as minhas ligações e as suas ligações com gente famosa. É isso. Mas então vamos lá. Thalita, então nos diga como anda o Sam. Ah! Cara, gente, a Annelise. Annelise é foda. Ai, meu Deus, eu não tenho novidades nesse momento. Mas pergunta toda Tá. semana, tá? Não, tá, tem a ver com o tema, moradia, e eu sei que tu conhece a moradia dele, frequenta, entendeu? Então por isso que eu toquei no assunto. No momento, no meio da live, eu posso colocar algumas pérolas do que eu sei. Pode, ok. Então, a intenção de hoje é contar um pouco para as pessoas como é que funciona essa questão de moradia aqui na Escócia. Como é que faz para conseguir uma casa, conseguir um apartamento quando a gente se muda, o que, que é de diferente aqui, né? Diferente com relação ao Brasil, assim, o que, que a gente achou estranho, o que, que a gente mais gosta, o que, que a gente menos gosta, e também responder as perguntas que vocês fizeram. Então, começando pelo princípio, que é o mais óbvio, né? A pergunta que fizeram foi o seguinte: onde procurar? Por exemplo, a pessoa vai se mudar para a Escócia, onde é que ela vai procurar um lugar para ficar? Se ela procura ainda no Brasil, ou se ela primeiro vem e depois procura aqui, é o tipo de dica que querem que a gente dê, né? E onde também que fica fácil de achar. Então, eu vou contar um pouco comigo como foi. Quando a gente veio, a gente não quis alugar um local assim de longo prazo sem poder ver pessoalmente o local. E essa é uma dica que eu dou para todo mundo. Não façam isso. Não aluguem da internet, né? E enviem dinheiro e paguem e sem ver, sem ir olhar só por foto. Porque pode ser uma fria tremenda. Existe também o tal do golpe do aluguel, que eu contei ali nos stories e que eu expliquei bem direitinho no meu guia de imigração. Então, assim, e pessoas que vão na internet e buscam apartamentos ou casas para alugar aqui na Europa e querem fazer tudo assim à distância, sem ver, são as maiores vítimas desses golpes de aluguel. Então, o ideal é você, antes de assinar qualquer contrato, antes de pagar, antes de fechar, né, algum aluguel, você vá até o local e veja se o local existe, se o local tá tudo ok, se tem luz, se tem água, né, porque pode ser uma encrenca. Então, o que a gente fez quando a gente veio foi o seguinte: a gente a gente reservou, né, um Airbnb por um mês, porque aí a gente pensou, vamos ficar temporariamente no Airbnb, e aí, estando lá, a gente vai procurar um local para alugar. Mas a gente foi muito otimista de achar que um mês ia ser suficiente. Não, a gente reservou por 3 semanas. E não foram suficientes. E aí a gente teve que. Depois eu explico por quê, contando uma outra curiosidade que existe aqui de aluguéis. A gente teve que alongar em mais 2 semanas a nossa estadia no Airbnb até a gente conseguir achar um apartamento que a gente gostasse, que fosse bom e que desse tudo certo. Então, isso foi o que a gente fez. E essa é a dica que eu dou também para quem tá vindo morar aqui, ou para quem tá indo morar em qualquer país diferente, na verdade. Primeiro, assim, fecha alguma coisa bem temporária, tipo um hotel, uma pousada, né, um Airbnb, e aí, estando lá, você vai atrás e busca algo mais definitivo, né? Locais para procurar. Aqui no Reino Unido, o Rightmove é o principal, é um site, né?
Tem o Gumtree também, direto com o proprietário. Tem o Open Rent, tem vários sites assim, mas os sites vão mudar de acordo com o país, né? Aqui na Escócia, esses são os principais. Uhum. Você, Thalita, nos conta, como é que foi? Como é que você achou um lugar para morar quando você veio de primeira, assim? Então, lembrando para todo mundo que a beleza do Papo da Escócia, né? E dessas lives é que eu e a Annelise, nós temos dois perfis muito diferentes. Então, assim, a Annelise é uma mãe com marido, cachorro e gato. Gatos. Sou uma solteira, sem filho, sem cachorro, sem gato, né? Então, Sim. são duas situações bem diferentes. É legal que a gente pode falar a experiência das duas. Então, no caso dela, ela teve que ser muito mais cuidadosa, eu diria assim, do que eu. Não que eu não tenha que ter cuidados também por ser solteira. Mas eu tive, assim, eu fui um pouco mais na louca do que ela. Então, assim, no meu caso, eu estava na Itália, terminando o meu processo de cidadania italiana, e eu entrei em contato com pessoas da Escócia, com brasileiros da Escócia, através de grupo de Facebook. Aí, nessas, eu encontrei uma pessoa que também estava procurando um apartamento para alugar. Então, ela queria alugar direto com o proprietário. Eu falei, olha, vamos conversando no WhatsApp, se a gente se der bem aqui, a gente vai, tipo assim, sabe, coisa de mochileiro, a gente vai se dar bem. Beleza. Nos demos super bem, garota super bacana. Quando eu cheguei em Edimburgo, eu tinha conversado com outras pessoas também, porque a primeira moradia que eu tive na Escócia, a gente não foi em Glasgow. Eu morei 2 anos em Edimburgo antes de vir para cá. Teve um casal muito legal que me ajudou e falou, olha, fica na nossa casa no início até você conhecer o landlord. Landlord seria o proprietário do apartamento, tá? Até você conhecer essa pessoa, até você conhecer tudo e tal, você fica no nosso apartamento. É tipo assim, meio que né? Um teste ali antes de entrar na minha casa mesmo. Eu fiquei na casa deles, são 2 queridos que, inclusive, assim, atrás do Castelo de Edimburgo, então foi uma coisa assim, foi um sonho. E daí eu entrei diretamente com o proprietário, então não rolou nenhum tipo de imobiliária, agência. Foi muito simples, até uma das coisas que mais pra frente eu vou falar sobre o que eu gosto da simplicidade diretamente com o proprietário. E daí foi assim, ou seja, eu me arranjei tudo na Itália, não fiz nenhum tipo de pagamento prévio até eu chegar, e o proprietário tinha uma ideia prévia de que a gente ia muito provavelmente ficar com o imóvel, mas a gente ainda não tinha fechado. Ou seja, eu reitero o que a Annelise disse e digo, se você for fechar, feche aqui sem fazer nenhum tipo de pagamento prévio mesmo. Você tem que ver primeiro o imóvel e tem que conhecer o proprietário, né, o landlord. Foi assim. Sim. Sim, porque tem esses golpes, eles funcionam geralmente assim. Como eu falei lá no meu livro, eu contei as histórias, bem detalhado, mas resumidamente, esses golpes, existem várias versões, assim como o golpe do namorado escocês ou o golpe do namorado estrangeiro, tem várias versões do golpe do aluguel, tá? Mas uma das mais comuns é você ver um apartamento dos sonhos, né, na internet, tá para alugar, tá um valor muito abaixo do que deveria estar, tipo assim, nossa, tá, sabe aquela coisa boa demais para ser verdade? Desconfie, porque geralmente realmente não é verdade. E aí, o que acontece? Daí você manda assim, nossa, tô interessado, o preço é esse mesmo? Aí a pessoa vai te responder e vai dizer, o preço é esse mesmo, realmente o apartamento é incrível, mas é porque, nossa, eu fui chamado de última hora, eu vou ter que me mudar para o exterior e eu preciso muito de alguém que venha agora para cobrir as minhas contas, né? Não quero deixar o imóvel vazio, por isso que eu tô fazendo esse preço de bagatela aí. Mas assim, tem que fechar já, porque já tem outros 4, 5 interessados. Daí você se desespera pelo negócio, porque parece uau, sabe? Tipo, uma mansão por 100 libras por mês. E aí ele pede assim, olha, é o seguinte, mas para eu segurar o imóvel para você, eu vou precisar que você me deposite um valor na minha conta, um depósito. E aí você vai lá e deposita o negócio, e daí a pessoa some, tudo some, as fotos do imóvel somem, e você perde aquele dinheiro forever and ever. Então, muito cuidado, sem ingenuidade. Se a coisa parece boa demais para ser verdade, é porque muito provavelmente não é verdade. Falando sobre golpe, assim, só para deixar essa questão do golpe ainda mais factível para essa live, um ex-flatmate que eu tive em Edimburgo, ele passou exatamente por essa situação, cara. Ele perdeu 900 libras nessa brincadeira, gente. De fazer a pessoa e tipo assim, sim, o imóvel é teu, assim que você fizer o depósito, cara. Ele não foi nem na polícia, porque ele falou, cara, eu não vou recuperar esse dinheiro. Eu até saco dele na época, eu falei, vai na polícia, eu acho que vale a pena fazer um BO e tal. Ele falou, não, agora já foi. Ele perdeu, gente, 900 libras é muito dinheiro. É muito. Então, acontece de verdade, realmente acontece. Gente, assim, golpes, até a gente pode falar sobre golpes em uma outra live, mas
os 3 principais golpes que quem quer morar no exterior corre o risco de sofrer, de ser vítima, tá? Um é o golpe do namorado estrangeiro. Tem horrores de golpes de namorados estrangeiros, escoceses que não são escoceses e que se passam por escoceses ou franceses ou australianos ou americanos. Eu fiz um post sobre o golpe do namorado estrangeiro, tá lá no meu blog se alguém quiser. Esse é um golpe que muita gente que quer morar fora acaba, porque pensam, né, poxa, já que, né, eu quero casar mesmo, vou casar com um estrangeiro para morar no exterior. E aí, pá, vítima fácil do golpe do namorado estrangeiro, muito cuidado. Golpe 2, esse golpe do aluguel. Golpe 3, esse é super perigoso também, é o golpe do emprego no exterior. Tá? A quantidade de pessoas também, eu tenho um post inteiro sobre isso lá no meu blog, o link tá na bio, e eu dou dicas de como não cair nesse golpe. A quantidade de pessoas que já me procurou, me contando que sofreu um golpe do emprego na Escócia, sabe? Eles oferecem um emprego dos sonhos aqui na Escócia, e a pessoa, aquela coisa, parece bom demais para ser verdade, mas e se for verdade? Aí a pessoa vai e a pessoa cai. E pessoas instruídas, pessoas inteligentes, não é o tipo de coisa assim que, só quem é muito ingênuo cai nessa, sabe? Porque eles fazem de uma maneira muito bem feita. Eles fazem site fake, eles pegam nomes e sites de empresas que existem e se passam por elas. Então você vai na internet, você verifica, você vê que aquela empresa é realmente legítima, que aquele emprego existe. Mas eles fazem assim de uma maneira... Então, assim, eu conheço gente que já perdeu mais de 10 mil reais em golpes assim. E é o tipo de coisa que... Esquece, você nunca mais recupera. Então, muito cuidado, todo cuidado é pouco na hora de se mudar para o exterior, mas essas são as três coisas assim que mais geram golpe, né? É relacionamento, emprego, moradia. Então, tem que ficar bem atentos a isso. É verdade. É isso aí. Tá. Aí, outra coisa que perguntaram, eu sempre tento organizar as perguntas em uma ordem lógica, assim, para parecer que, ok, estamos chegando, vamos, né, para ficar numa ordem mais ou menos, assim, cronológica de importância. Aí perguntaram o seguinte, se aqui precisa de fiador, ou calção, ou depósito e tal. Eu tive as 2 experiências. O meu primeiro imóvel foi em Edimburgo e foi por imobiliária, e o segundo foi direto com o proprietário. Então, eu tive essas 2 experiências de como é que é alugar um imóvel com a imobiliária e como é alugar um imóvel direto com o proprietário, tá? É o seguinte, com imobiliária é bem complicado você chegar de um país diferente e querer alugar uma coisa porque você não tem um histórico no país, você não tem nenhum tipo de referência verificável no país, você não tem nenhum fiador, você não tem, né? E então, assim, eles são... A única saída é pagando aluguel adiantado, que foi o que a gente fez. A gente teve que pagar vários meses de aluguel adiantado para conseguir, porque eles não confiam em você, basicamente assim, você acabou de chegar, você não tem um histórico, eles não confiam em você, eles precisam ter uma garantia para eles, você paga. Então, assim, você não tem fiador, você é novo no país, enfim, você não tem um histórico de emprego, você não tem mil coisas, né, que comprovem a sua vida aqui, então você dá um depósito. O depósito mesmo em aluguéis privados, depósito sempre tem esse depósito, que é devolvido no final, mas parte dele pode ser usada para cobrir danos ao imóvel, né? O nosso foi devolvido inteiro, porque a gente devolveu o imóvel exatamente do jeito que a gente entregou, apesar dos 4 gatos. Mas foi muito bem cuidado e foi devolvido perfeito. Então, no final do aluguel, eles nos devolveram o depósito completo. Mas a nossa saída foi essa. A gente teve que pagar vários meses adiantados de aluguel. E aí, depois disso, o que aconteceu? Daí, para alugar um segundo imóvel, já não foi necessário, porque a gente já estava aqui, a gente já tinha referência daquela imobiliária, dizendo que a gente era bons locatários, bons pagadores, tudo certo. Então, vai ficando mais fácil à medida em que você já tem, né, anos de vida aqui e os contatos e pessoas que conseguem atestar por você. Então, sim, depósito sempre precisa e imobiliária sempre quer garantias. Uma coisa que é diferente do Brasil aqui e que eu acho muito chata, a Thalita talvez não saiba porque não tenha passado por esse processo de imobiliária. É que assim, no Brasil, se você vai alugar um imóvel para imobiliária, você achou um imóvel que você gosta, você vai lá, você demonstra interesse. Se você tem o dinheiro, seus papéis estão todos certos, o imóvel é seu, né? Correto, é assim, tipo, quem chegou primeiro e tá tudo correto, vai alugar o imóvel. Aqui não, aqui você tem que concorrer com as pessoas. Você tem que fazer uma aplicação de interesse em alugar o imóvel. E aí você vai concorrer, daí você espera 10, 15 dias, porque durante esse tempo você está concorrendo com outras 10 ou 15 pessoas que querem alugar o mesmo imóvel. E aquelas aplicações vão todas para o dono do imóvel, então ele fica lá com aquele... É como se você estivesse mandando um currículo e a pessoa vai escolher. Então, o dono do imóvel vai escolher qual daquelas pessoas das aplicações ele quer que vá morar no apartamento dele, entendeu?
Então é tipo assim, é uma concorrência que não existe no Brasil. No Brasil, se eu cheguei primeiro, eu vi o imóvel, eu aluguei, né? Já que não, aqui você tem que concorrer. Então isso para quem tá chegando de primeira é uma dificuldade a mais, porque tipo, a pessoa tem que aceitar alugar um imóvel para alguém que tá vindo de outro país, ao invés de alugar um imóvel para alguém que já tá aqui, que tem um monte de coisas verificadas, sabe assim? Então, essa é uma coisa bem diferente que tem no processo de aluguel aqui, que eu lembrei de falar e que eu acho muito chato. É, Mas chato mesmo, né? No meu caso, assim, diferente da Annelise, que tem a experiência com a imobiliária e com o proprietário, eu tenho só com o proprietário. Eu sempre gostei muito de alugar direto com o proprietário. E eu geralmente alugo com outras pessoas que têm o mesmo interesse. Eu geralmente fico como a responsável do contrato e das contas do council, da prefeitura, enfim, geralmente fica no meu nome, porque eu, enfim, sei lá, eu gosto dessa organização, mas todas as pessoas são responsáveis por pagar tudo dividido, né? Sim, eu já tive 3 landlords, são os proprietários, né? Eu já tive 3, um em Edimburgo, 2 em Glasgow. Quando eu cheguei, eu não conhecia nenhum landlord, ninguém, né? O que eu fiz foi exatamente... O landlord confiou em mim exatamente por causa da indicação mesmo, Annelise. Então, assim, gente, networking é tudo para morar fora. Sabe o que é tudo? E eu não conhecia, gente, não conhecia nem... Hoje eu conheço a Escócia inteira, como vocês bem sabem. Os 5 sim, todo mundo. milhões de vocês eu já conheço. Mas assim, eu cheguei sem conhecer absolutamente ninguém. Então, como que alguém vai confiar em mim? Através de quem conhece, quem indica, blá, blá, blá. Então, assim, uma pessoa que falou que eu já estava conversando, blá, 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 falou com o landlord, e foi assim que eu consegui mesmo, sabe? E daí deu tudo certo. O meu landlord, o meu primeiro landlord foi muito legal, e eu tive a sorte de até hoje só ter pego proprietário bacana, porque isso é outra coisa. Até tem uma pergunta aí na frente, uma das perguntas diz assim, quais são das coisas que você mais tem que, assim, ficar ligado, né? Eu diria para você que o landlord, o proprietário, como ele lida com o inquilino, isso eu acho bem importante, assim, porque os meus proprietários sempre foram muito bacanas, solícitos, sempre foram pessoas com quem eu pude contar. Então, depois que você tem uma primeira experiência, você fica com a indicação daquela e você pode sempre pedir uma indicação para o seu primeiro landlord, que vai te ajudar muito a pegar os imóveis que você quer depois e entrar nessa concorrência aí com uma força, né? Sim. Sim, mesma coisa a imobiliária, né? A gente, depois de ter tido essa experiência, a gente tinha uma recomendação da imobiliária. E assim, nada a reclamar da imobiliária, fora essa dificuldade, né, a princípio, mas a gente sempre foi. Imobiliária cuida de tudo, né? Então, assim, a gente nunca nem vê quem é o proprietário, porque a imobiliária cuida de tudo, é tudo com eles, qualquer coisa que quebre, qualquer coisa que precise, é tudo com eles, assim, deu tudo super certo. E Mas. daí, assim, eu também fiz o pagamento do calção, né? Mas o pagamento do calção direto pro proprietário geralmente é só um mês, galera. Então, essa é uma diferença, né? Eu não conseguiria jamais ter pago vários meses de aluguel numa imobiliária. Então, para mim, eu paguei só um calção mais um aluguel que eu paguei e eu recebi integral. Então, graças a Deus, não precisou. Oi, tá ali. Tá pifando. Pifou geral aqui. Não sei pro resto do pessoal, mas pra mim deu uma pifada geral aí. Na tua conexão. Agora tá normal. Então, como eu estava dizendo, eu não tive que pegar calção, todos os que eu peguei completos. Ainda bem. Então, Sim. até hoje, assim, eu só tive experiências boas, realmente. Experiências bem diferentes. E aí é bacana, porque, né, as pessoas que estão nos assistindo, uns vão se identificar mais com a minha experiência, outros com o teu, e aí dá dica para todo lado. Para todo gosto, para todo bolso, para toda experiência, para toda idade, porque a gente também tem uma diferença de idade, né? Então, a juventude e a meia-idade. Vamos lá. Daí, assim, olha só, tem uma pessoa que nos acompanha que mora na França e pegou e me contou que ali na França, ela já alugou, já achou até um lugar para alugar, quando ela estava procurando, achou um lugar que não tinha nem banheiro. E aí ela nos perguntou, aí também tem dessas? Local sem banheiro. Eu nunca vi. Eu achei incrível isso. Eu acho que daí faz como? Acho que daí
tem que botar o pinico embaixo da cama, né? Como antigamente. Aqui, gente, tem shows de horrores aqui também, tipo carpete no banheiro, é uma coisa que no Reino Unido é muito comum e a gente se arrepia inteira só de ver. Graças a Deus é um costume que tá mudando. Era mais antigamente. Agora já é um pouco menos. Eles estão se ligando que carpete no banheiro não é bem uma boa. Mas eles adoravam antigamente, né? Mas tem banheiro sim, às vezes uns banheiros minúsculos e horrendos, mas eu nunca vi aqui para alugar um apartamento ou uma casa sem banheiro. Também não. Então, eu acho que esse aí da França bateu um recorde de what? Bateu. Assim, a gente, claro que a gente vai conhecer alguns lugares feios, assim, que você fala, credo, mano. Nossa. Principalmente em Glasgow. Quando eu vim procurar o meu lugar em Glasgow, que era bem, tipo assim, quarto de estudante, gente, eu vi cada coisa que eu falei, não. Não, eu não deixei Edimburgo para isso, sabe? Mas, Sim, mas, assim, tudo com banheiro. Pelo menos um lugar para você fazer suas necessidades básicas, gente. pelo menos. Não, banheiro sempre tem. Então, aí preços médios, as pessoas querem saber se é muito diferente, se é muito caro com relação ao Brasil, como é que é o preço. E aí, gente, é o seguinte, tem de preço desde aqui até acolá, sabe? É que nem no Brasil. Então, assim, e muda conforme a cidade e muda conforme o bairro. Então, a gente não tem como dizer, em média custa tanto, porque depende muito. Por exemplo, em Edimburgo, em um bairro melhor, digamos, você vai pagar pelo menos 700, 800 reais por um apartamento de reais. Libras, quem dera, né? Reais. 700, 800 libras por um apartamento de um quarto. Mas com esse mesmo preço, em Edimburgo, em um bairro mais afastado, talvez você consiga uma casa de 2 quartos, entendeu? Então tem muita diferença, sim. Quem tiver por curiosidade, interesse em ver esses preços, vai num site daqui de aluguel e de vendas, né? E coloca lá, coloca qualquer cidade, bota Edimburgo, bota Glasgow, vai testando as cidades, vai dando uma olhada e você vai vendo, vai ver que o preço muda demais, né? Mas assim, óbvio, é mais caro do que o Brasil, bem mais, em função da moeda, né? Então, se você vem do Brasil, se a sua renda está no Brasil e você vai vir para cá pagar um aluguel, você vai sentir, vai ser uma facada no bolso. Mas se você está morando aqui, a sua renda está vindo daqui, então vai ser um gasto que vai ser proporcional e vai ficar mais ou menos a mesma coisa do que você pagaria no Brasil, com uma renda média no Brasil, um aluguel médio do Brasil, entendeu? Tá, Né? tá. Concorda? Concordo. Sim, essa questão de valores para generalizar fica bem difícil mesmo, gente. Como base, assim, só da minha experiência própria, por exemplo. Em Edimburgo, eu morava em um bairro chamado Leith, que fica, assim, uns 20 minutos andando na Prince Street, que é a rua principal de Edimburgo. Ficava uns 20 minutos andando. Ali em Leith já era mais salgadinho. A gente pagava muito pouco, porque a gente morava eu e mais 2 brasileiros, então é claro que um aluguel de 750, e não era uma casa, assim, era um flat super, super simples. E já era esse valor, justamente porque tá perto do centro, é um bairro super cool, assim, um bairro meio hippie chique, então tem toda essa questão do bairro também. A gente pagava 750 e dividia em 3 pessoas. Aqui em Glasgow, eu não moro assim colado no centro, como era em Edimburgo, mas assim, tem uma linha de ônibus que me deixa no centro, no coração de Glasgow, em 10 minutos. Então, assim, esse ônibus passa o tempo todo. Então, é muito rápido para mim chegar à cidade. Eu moro num bairro do West End, que é um bairro bom. E eu pago 550 em um flat muito melhor do que eu tinha em Edimburgo. Sim. Então, só por ser Glasgow, porque Glasgow realmente tem valores mais baixos do que Edimburgo no geral, tá, galera? A gente também tem gente muito rica, entendeu? Tem bairros super ricos em Glasgow também. Que inclusive o meu vizinho Sam, ele deve morar em um desses, né, amiga? Convenhamos. Mora no teu bairro, ele não mora no teu bairro? Pois é, mas esse negócio, assim, de tipo assim. Mas é uma parte mais nobre do bairro. É que às vezes, gente, às vezes mesmo dentro de um bairro, tem as partes mais caras e as partes mais baratas. Exato. Onde que eu tô e onde que ele tá, né? Não precisa. Mas é isso, assim. Então, essa diferenciação de preços é bem grande mesmo.
vale a pena realmente colocar na internet, nesse site. Depois eu coloco na descrição, tá? O site Um sites. e daí coloca lá, faz uma comparação entre as cidades, coloca Aberdeen, Dundee, coloca Perth, coloca Glasgow, Edimburgo, você vai ver que tem uma diferença bem grande, tá? Tem, isso. O que eu ia falar? Acabei de esquecer o que eu ia falar. Oh, meu Deus. Vai nas anotações. Oi? Vai nas anotações. Tá. Nossa, deu um branco aqui. Não, peraí, eu ia falar isso aí do relação. Eu ia dar uma outra dica, mas se perdeu. Não, eu ia comentar. Você falou de Leith, era isso que eu ia falar. Leith é um bairro, é considerado um bairro bom em Edimburgo, né? Agora, porque nos anos 80, Leith era bandidagem total. Era um antro de craquentos drogados. Não era crack, na época era, como é que é? Heroína mesmo, né? Era o pessoal junk total morrendo nas estradas. Total. Era ali. Bêbado, era uma coisa de louco. E era assim, ó, a piada em Edimburgo na época era assim, que se você botasse o pé em Leeds, você ia ser roubado, né? E aí, o bairro, esse é um bairro de Edimburgo, quem já foi em Edimburgo deve conhecer, é um bairro portuário, né? Então tinha muita bandidagem, era um dos bairros mais barra pesadas. E aí passou por uma super revitalização e um monte de programas sociais e começaram a construir uns condomínios mais de família e parquinhos e áreas verdes e foram, né, foram dando uma ajeitada. Hoje é considerado um bairro bem bom em Edimburgo, né? E tá até na modinha no momento. Então, para ver como as coisas mudam, né? Felizmente. Leith é um bairro modinha, assim, ele tá ficando cada vez melhor, porque agora eles estão construindo um complexo. Na verdade, eu peguei toda essa construção, ainda não terminou. Eles estão construindo um complexo bem na descida da Prince Street, descendo a Leith Walk, e aquele complexo vai aumentar todos os preços em Leith, que já estavam até salgadinhos na época que eu tava lá. E até em questão de curiosidade, o que a Annelise falou sobre Leith ser barra pesada, é o bairro do Transporting, galera. Eu tenho uma dificuldade para falar. É verdade, do filme. Esse filme genial, escocês, enfim, muitas das coisas acontecem em Leith. Na verdade, aquela personagem, o Spud, que é o amigo do Will McGregor, ele mora em um prédio que fica atrás de uma... Eu até passava nesse prédio direto, eles filmaram lá. Então, sim, isso é o bairro de Transporting. Quando você começa a assistir o primeiro filme, aquela cena que o Will Tudo bem? Oi. Voltamos. Deu uma pifada aqui. Mas Oi, tá aí? voltamos. Sim. Tá. No começo do primeiro filme de Transporting, ele é atropelado por um carro embaixo de uma ponte, assim. Essa ponte, eu passava todo dia por baixo dela, porque ela fica do lado da... Ele fica do lado da estação de trem. Então, assistam esse filme que vocês vão ver muito de Leith. Sim, e ele retrata justamente essa época de quando o lugar era mais... todos esses problemas sociais que existiam naquela época, né? Exatamente. Bem interessante. Isso. Bom, daí outra pergunta é assim, o que tem que cuidar quando encontra, né, um lugar aqui? E aí eu lembrei de dar umas dicas de umas coisas que são diferentes, que tem que ficar ligado quando se muda para não se encrencar. Uma das principais, que é uma coisa que no Brasil não existe, é a tal da licença da TV. Para assistir TV aqui no Reino Unido, você tem que pagar uma licença. Você tem que pagar por mês ou por ano, você escolhe como vai fazer esse pagamento. Mesmo que você não tenha TV, se você assiste Netflix no computador, no celular, se você nos assiste aqui nessa live, sabe? Já é considerado TV e você tem que pagar para o governo uma taxa de TV, uma licença de TV. E, gente, eles mandam umas cartas muito ameaçadoras. Você já recebeu essas cartas da TV License? Eles mandam umas cartas que eles botam assim: identificamos que você acabou de se mudar para o endereço tal e você ainda não possui uma licença de TV, você precisa fazer uma licença de TV agora, até o dia tal, porque senão as penalidades... Gente, parece assim, ó, parece que vai descer assim, ó, um helicóptero, sabe? Com uns homens armados de preto e vão descer na frente da tua casa com espingarda e vão te levar embora porque você não pagou a licença de TV. As cartas são um sarro. Eu vou ver se eu acho uma. Eu acho que até guardei, porque a primeira que eu recebi, eu li, eu falei, gente do céu, vou ser presa agora, porque eu não paguei licença de TV. São um sarro. Então, qualquer lugar que você se mude, certifique-se de pagar a licença de TV. É bem simples de fazer o setup. A Thalita tá com cara de quem não tem licença de TV, tá com cara de quem é uma criminosa e vai ser presa a qualquer momento, porque não tem licença de TV.
Eu não sei nem se eu tenho coragem de falar minha experiência com a License TV nessa live, porque eu acho que eles podem usar essa live no tribunal, gente. Para ser presa pela rainha. Sério, eu fico... Sério? Mas é a maior ofensa que é não pagar. Uma das maiores ofensas, tem muitas ofensas aqui, mas uma das maiores é não pagar a TV License, porque é uma coisa muito séria. Então eu me ferrei na minha vida. Tá ferrada. Deportada. Porque o que acontece? Estava eu um dia na vida, né? Daí tem o player da BBC online, né? Eu não tenho televisão em casa, não gosto de televisão, mas tinha algo interessante na BBC. Aí eu falei, ai, tá bom, eu vou ver. Aí, cara, aparece um pop-up pra você dizendo assim, você tem TV License? Clique aqui. Viu? Você não tem, blá, blá, blá. Aí eu muito safada. Gente, sério, eu confesso que eu fui muito safada. Eu queria muito ver aquele negócio, eu cliquei, sim, eu tenho TV License. E não, gente. Ferrou. Cara, eu recebo um e-mail dali algumas semanas, sei lá. Constatamos que nesse postcode determinado em blá blá blá, você assistiu blá 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 na BBC iPlayer nos dias tal. Você tem TV License? Você tem mesmo? Ou você tá mentindo? Qual é? Cara, que horror! Falei? Aí eu deletei aquele e-mail, saí gritando. Dali outro e-mail, eu deletei o e-mail de novo e falei, lavei minhas mãos, eu nunca mais assisto a BBC iPlayer na minha vida de novo. Tipo, eu fiquei assustada. Não, eles sabem tudo. Os caras da TV License têm câmeras, eles estão por CCTV, eles sabem tudo que todo mundo. Eles sabem que você é criminosa, eles sabem, eles mandam e-mail, eles mandam cartas ameaçadoras, gente, é muito engraçado. Também tem o golpe da TV License, tá? Né? Não é porque é Reino Unido, não pensem que país desenvolvido não tem golpe, tá cheio de golpe. Tem o golpe da TV License, então tem um golpe no qual, por exemplo, eu pago a TV License, tá tudo certo, e tá no meu débito automático, então eu não me preocupo. Eu cumpro a lei, ao contrário de uns e outros, né? Que vêm pra cá cometer crimes. Mas, então eu sei que eu não preciso me preocupar, porque a minha TV License tá ali, tá taken care. E mesmo assim, eu recebi um e-mail outro dia dizendo assim, você não está pagando a sua TV License, paga agora, clica aqui. Só que o clique aqui era pro golpe, entendeu? Não, o e-mail era assim, ó, sua TV License expirou, mas eu sei que não expirou porque eu guardo tudo e eu sei que eu fiz a renovação automática, enfim. Se eu tivesse alguma dúvida, se eu fosse uma pessoa mais esquecida, talvez eu tivesse clicado. E aí eles pedem os dados do cartão para pagar a TV License, só que eles vão te roubar os dados do cartão, porque é um golpe e é um site falso que eles fazem bem bonitinho para parecer igual ao site da TV License. Então, mais um golpe para a lista de vocês, o golpe da TV License. Muito cuidado com o povo da TV License, porque eles sabem tudo, eles vigiam tudo, olha, não dá para escapar deles. O Rogério tá dizendo que ele já tinha percebido que eu era do underground escocês. Total. Eu não olha, numa live que eu não paguei a TV License, cara. Não, vamos combinar que você só não foi presa ainda por causa dos teus contatos, né? Exatamente. Porque você conhece a Escócia inteira, então o Sam com certeza mexeu uns pauzinhos aí ele deve estar pagando para você, sabia? Você nem sabe. Caraca, então acho que é isso que ele estava querendo dizer. E entendi agora. Tá, você iluminou algumas conversas que a gente teve na última semana. Então, ele tá pagando a sua TV License, você não precisa se preocupar. Ai, muito bom. Deve ser isso. Mas, gente, então, TV License é uma coisa que tem que cuidar. Vamos lá, contas, já que estamos falando de contas. A mais grave de todas, olha, não paga o aluguel se não puder, mas paga a TV License, porque a TV License... Thalita morreu, mas passa bem. Não, da cadeia essa TV License. Eu acho que ainda é o único crime aqui no Reino Unido que ainda é suscetível de pena enforcamento. Porque não é possível. Turista pode acessar a Netflix? Boa pergunta. Seguinte, turista. Se você estiver aqui a turismo, você vai estar hospedado ou em um hotel que paga a TV License, ou num Airbnb que paga a TV License, ou num hostel que paga a TV License. Então não se preocupe, a sua TV License está paga. Você tem que pagar quando você se torna locatário de um local aqui. Se é caro para pagar? Não, gente, é tipo 12 libras por mês. Eu vou ser presa por causa de 12 libras por mês? Vai.
Vai, 12 libras por mês. Valor? 12 libras por mês, gente, é 2 horas de salário mínimo daqui. 2 horas de trabalho, dá para pagar e a Thalita não paga. Era mais. Não, é por aí. É, você pode parcelar. Você pode pagar por ano, que daí dá 140 libras, né? Por ano. Ou você pode parcelar e cai no seu débito automático todos os meses. E é mais ou menos isso aí. Se não me engano, isso aí. É umas 12 libras por mês. 12 ou 10, hein? Confere, é 10 ou 12. Você pode assistir BBC à vontade. Eles ainda vão estar te vigiando, porque eles vigiam todo mundo, né? Mas pelo menos eles não vão te ameaçar, te mandar e-mails Então, ameaçadores, pop-ups o tempo todo. começar a fazer as lives de dentro de uma penitenciária, eu provavelmente vou começar a fazer lives. Não se preocupe, eu continuarei aqui. Mas é legal. Muita gente tem curiosidade de saber como é que é o sistema carcerário do Reino Unido. Então, vão rolar as lives sem problemas. Mas, gente, então, conta mais grave de todas, tive license, né? Aluguel, claro, né? Depois, council tax. O que é o council tax? O council tax é tipo a taxa que você paga para a prefeitura pela coleta de lixo e pelo fornecimento de água, tá? Então, você tem a água e o lixo, você paga o council tax. O council tax do valor depende de onde você mora e do tamanho da sua habitação. É tipo um IPTU do Brasil, eu acho, né? Só que no Brasil você paga separado, você paga um imposto e você paga a água. Aqui a água e o imposto é junto, então você paga. E aí, além do council tax e da TV license, TV license, aluguel, você vai pagar energia, que vai ser luz e gás. O gás do aquecimento e a eletricidade da energia, tá? Então, são essas as contas que geralmente tem aqui. Council tax depende. TV license é super barata. Todo mundo paga. Todo mundo. Tá? E aluguel e energia depende de onde você mora e fazer pesquisa. E tem vários fornecedores. Tem que pesquisar bem. Uma coisa interessante, lembrando, não existe condomínio aqui, taxa de condomínio. Se você mora em um prédio, não existe condomínio. Isso é uma coisa que nós brasileiros temos que pensar, tipo assim, como assim? Né? É uma coisa que surpreende. Não existe. Então, o que acontece? Se você mora num prédio, por exemplo, eu morava num prédio, não tem taxa de condomínio, não tem síndico. É meio que cada um por si. E aí tem duas situações. Tem aqueles prédios em que, nesse caso, as áreas comuns ficam completamente abandonadas e viram um lixo e ninguém tá nem aí. E, tipo, se queima uma lâmpada do corredor, se alguém quiser que vai que troque, senão vai ficar queimada por anos e vai ficar tudo um horror. Eu já visitei apartamentos em Edimburgo, o apartamento era lindíssimo, mas o prédio, quando entrava, era tudo escuro, porque, tipo, as lâmpadas estavam queimadas, tinha pichação nas paredes, tinha uns respingados vermelhos que eu pensei, gente, sangue, mataram alguém nessa escada, sabe? E ninguém nunca limpou. Porque daí ninguém limpa, entendeu? Não tem taxa de condomínio, não tem limpeza das áreas comuns, não tem manutenção das áreas comuns, é tudo um caos. Ou, às vezes, que é o que acontece, felizmente, né? Na maioria das vezes, o que acontece? Os locatários, os proprietários daqueles apartamentos que ficam no prédio, conversam uns com os outros e combinam, né? Olha, vamos fazer o seguinte, esse mês eu limpo a escada, no mês que vem você limpa. Olha, quando queimar uma lâmpada, a gente paga o valor do conserto, a gente divide, pode ser. Ou às vezes alguém quer, olha, tem que pintar uma parede, você topa fazer a vaquinha com a gente para pintar essa parede? A pessoa vai ter todo o direito de dizer, não, eu não topo, eu não tenho dinheiro, sabe? E aí, se você quiser, ou você arca com uma pintura sozinho, ou deixa como tá. Então, são essas duas situações que acontecem. Por aqui não existe isso de condomínio. Então, bom, um gasto a menos, que não existe taxa de condomínio, mas tem um lado ruim, né? No prédio, agora eu moro em uma casa, mas em Edimburgo eu morava em um apartamento e eu morava no segundo andar. Então, eu fazia o seguinte, a escada do prédio tinha carpê, claro, né? Carpê por tudo aqui, só não botam na parede. E aí, o que eu fazia? Eu sempre limpava, quando eu limpava a minha casa, eu aspirava, então, pelo menos assim, eu lembrava de uma vez por semana, durante a limpeza da minha casa, eu passava aspirador em toda a escada, como eu morava no segundo andar, eu passava do segundo para o primeiro e do primeiro para o térreo. Então, tipo, quem morava no primeiro andar não precisa nem se preocupar, porque eu tava passando ali, né, aspirando. E tinha outro em cima, daí eu pensava, o de cima que passa o aspirador no dele até o meu, né? Pra eu não virar também a faxineira do prédio, daí eu vou ficar muito irritada. Mas eu sempre cuidava da área, então, que ia do meu até o chão. Eu fazia, porque eu não queria ficar andando em uma área nojenta, cheia de teia de aranha e cheia de poeira. Então, eu fazia faxina daquele espaço, né? Isso como é que é aí no teu? Você mora em apartamento também, né? Então, eu sempre morei em flat, né? Sempre morei em flat, inclusive sempre morei em flat no primeiro andar. Não sei por quê, foram sempre coincidências de morar no primeiro andar.
É, mas assim, oi, tia! Nossa, minha tia entrou, quero dar oi pra ela. Oi, tia. É isso, tá, voltando. Olha, tia da Thalita, ela é criminosa, tá? Talvez ela seja, se preparem para receber ela de volta, porque ela cometeu um crime gravíssimo aqui na Escócia e Exato. pode ser que a qualquer momento o FBI escocês Graças a Deus. Tia, não assiste antes, tá? Assiste a partir de agora, tá? vai ficar gravada. Ai, meu Deus. Enfim, Vai lá. então assim, eu sempre morei em flat do primeiro andar. Aí, em Edimburgo, todos os flats que eu morei, é exatamente isso que a Annelise está falando, mas exatamente isso. Não tinha não tem síndico, não tem porteiro, não tem nada dessas coisas. É muito diferente de prédios no Brasil, né? Alguns têm interfone, alguns outros não. Não tem, tipo, grade, portão, é tudo muito aberto. É bem diferente mesmo do Brasil e geralmente são prédios baixinhos, né? Arranha-céu não é uma coisa que você vai ver. Não. Aqui em Glasgow tem uma coisa que se chama high flat, que são prédios bem altos, que são prédios da prefeitura, que são prédios mais populares e tal, e são bem altos, assim, mas eles não são arranha-céus, eles são como se fosse um predinho comum, assim, com uma arquitetura comum, só que eles são bem altos, eles têm aí, sei lá, uns 20 andares. Então, assim, em todos os lugares que eu morei é exatamente isso. É cada um por si, a limpeza, só que assim, em alguns, no valor do aluguel, já está incluso uma empresa que todos os proprietários daquele prédio resolveram que vão pagar uma taxinha mensal e essa empresa vem toda segunda-feira para limpar as áreas públicas. Então, nesse daqui que eu moro em Glasgow, isso acontece. Toda segunda-feira de manhã vem uma galerinha aqui com os rodos, não sei o quê, e limpa essa área pública pra gente. Agora, por exemplo, questão de quem mora em primeiro andar, passa por isso que eu sempre passo. Sempre tem uma areazinha verde, assim, na frente da janela e na parte de trás, assim, da cozinha tem uma areazinha verde também. Quando tem essas areazinhas verdes, gente, é nós, né? A gente tem que se juntar com os amiguinhos e agora que é verão, primavera, que fica parecendo as Highlands, né? Aquele espacinho verde que você tem, assim, vira uma coisa absurda de, tipo assim, você pisar em grilos e pirilampos e thistles por todos os lugares. Como que é thistle em português? Cardo. Cardo. Gente, o cardo escocês, então você não quer pisar em um cardo, tá? Porque não é legal. A gente tem que juntar o dinheiro com os amiguinhos e tem que pagar alguém para vir aqui para cortar a grama ou você corta a grama você mesmo. Então, assim, tem essas diferenças que tem no Brasil. Assim, eu sempre morei ou com a minha mãe ou a gente teve a nossa casa em condomínio no Brasil. Então, assim, eu nunca precisei me preocupar com esse tipo de coisa até eu chegar aqui. Então, eu não sei bem ao certo, mas eu acho que no Brasil, se você paga o condomínio, ele é responsável por tudo, certo? Pelo jardim, sim, pelo gramado também. Sim, com certeza. Aqui é bem diferente mesmo. Aqui, tipo, geralmente as empresas são responsáveis pelos espaços públicos de dentro do prédio. Agora, se você quer alguma coisa a mais, bicho, é tu com os vizinhos e com a galera que mora na casa mesmo, assim. A gente em Edimburgo uma vez, a gente pagou um cara para ir lá cortar a grama porque tava parecendo assim, ó, sério, parecia que eu queria reproduzir a floresta do Brasil na minha casa. Eu tava querendo me sentir mais perto de casa, assim. Sim, sim. Não, e muito comum em Edimburgo, nos bairros em prédios mais de estudante, nossa, as áreas comuns são caos, são nojentas, são abandonadas, porque estudante não tá nem aí, daqui a pouco eles vão embora mesmo, então assim, né? Já vi umas coisas medonhas. Essa é uma diferença do Brasil, né? Verdade. Bem, bem grande. Só pra falar, a gente tá com 48 minutos de live, tá bom? Tá, eita, vamos ter que fazer uma parte 2 então, porque ainda tem coisa. Tá. Ó, vou dar uma dica para quem perguntou assim, ó, como faz para escolher um bairro bom? Tipo assim, tem diferenças entre os bairros? Tem diferença de preço, tem diferente, mas tipo assim, uma família que tem filhos e quer ter certeza de que o bairro para morar vai ser um bairro bom, que vai ter uma escola boa. Como é que você consegue essas informações de quais os bairros? Vivem me perguntando quais são os melhores bairros em Edimburgo, quais são os piores bairros, né? Então, assim, eu geralmente mando uma listinha e tal, mas uma dica mais rápida, existe na internet, eu posso deixar o link depois, nos comentários também,
tem um índice escocês, se chama Índice Escocês de Privação. E aí você vai ver, é interativo, é um mapa da Escócia, tipo um Google Maps, só que ele vai estar categorizado por esse índice de privação, que avalia várias coisas. Avalia, tipo assim, locais onde existe maior privação em saúde, em educação, locais que tem menos, que são mais maior número de crimes, locais que tem. Então é bem interessante você ver assim, em verde, não, acho que é azul ou verde, enfim. Em azul ou verde são os lugares que tem menos privação, né? Ou seja, que tem lugares melhores para famílias, por exemplo, que tem escolas melhores, que tem mais acesso à saúde, que tem mais acesso a serviços, locais com menos crime, ficam mais azuis, e locais piores ficam mais vermelhos. Então, se você pega por esse índice o mapa de Edimburgo, você vai ver bem direitinho quais são os bairros azuis e quais são os vermelhos. Então, se você vem para cá com a família, com filhos, e se preocupa em estar em um bairro que tem uma boa escola, você tem que evitar as localidades vermelhas, que são as localidades piores, né? E, por exemplo, Leith antigamente era mega vermelha, hoje em dia já tá mais azulzinho, né? Então, esse mapa ele é bem bacana, ele reflete muito a realidade e também, consequentemente, você vai ver se você entra no mapa e, ao mesmo tempo, entra no Rightmove para ver apartamentos e coisas para alugar, você vai ver que os bairros azuis, os bairros melhores, são também os mais caros, né? Bom, Então, via de regra, se não quiser perder tempo olhando qual é o bairro melhor, né, as coisas mais caras vão estar em lugares melhores, vão ser mais caras por algum motivo, né? E as coisas muito baratas vão ser muito baratas por algum motivo também. Então, desconfia. Eu já vi apartamento em Edimburgo, assim, que, nossa, que apartamento lindo. Tipo, eu vi no site, né? Lindo, grande, um preço ótimo. Eu falei, gente, como isso? Vou lá ver. Tinha coisa, claro, né? A vista da sala, porque nas fotos do site, vocês batem foto de dentro do apartamento. Mas quando você entra no apartamento, tem uma janela grande e a vista é para o cemitério, total. Então, tipo, o apartamento inteiro, todos os quartos e a janela e tudo, vista para o cemitério, por isso que estava barato. Então, por isso é muito importante visitar. Não ia. Oi? que mórbido. Não, era escuríssimo, era super escuro, tinha uma vista pro cemitério só, sabe? Assim, e não era um cemitério bonito, porque a Escócia, vocês sabem, tem muitos cemitérios que são bonitos, que tem um jeitão de histórico. Era um treco medonho mesmo, sabe? Ah, Né? cara, assim, que legal esse mapa. Eu desconhecia desse mapa, Annelise, não sabia que existia mesmo. Muito legal. Existe, é muito bacana mesmo. É bem legal para, mas assim, é muito útil para isso, né? Para quem vem, foi a nossa preocupação, como a gente veio com família. Se a gente viesse sem filho, a gente não ia se preocupar, provavelmente a gente ia morar em qualquer lugar e não tava nem aí, né? Mas quando se tem filho, a gente tem umas prioridades diferentes e como aqui as escolas funcionam por catchment, né? Catchment area, onde você mora vai ser a escola que seu filho vai. Então, se você quer saber se a escola é boa, você vai nesse índice, porque tem lá o índice específico da escola e você vai saber como é que é o acesso à educação naquela região e vai ficar mais seguro, mais tranquilo de fazer uma mudança para um lugar que já, né, não sabe que não vai se meter em um bairro ruim, né, digamos. Muito legal. Deixa eu dar a minha opinião um pouco com relação a essa questão de bairros. Gente, sempre saibam que quando a gente está falando aqui sobre um bairro melhor, um bairro pior da Escócia, um bairro mais perigoso ou menos perigoso, a gente não está falando num comparativo gráfico Brasil, porque mesmo o bairro mais perigoso de Glasgow, que é a cidade mais... Eu diria para você que Glasgow é a cidade mais perigosa da Escócia. Com certeza. Perigosa, porque a gente é a cidade mais populosa, onde acontecem mais coisas. Então, assim, vamos pegar Glasgow como, tipo assim, o lugar mais perigoso para se morar na Escócia, tá, gente? Aí, assim, vamos pegar o bairro mais perigoso de Glasgow, tá? Gente, o perigo do bairro mais perigoso daqui não é o mesmo perigo que a gente sempre no Brasil. Não significa que você precisa sair nas ruas morrendo de medo, que você vai ser assaltado, que você vai ser, sei lá, assim, rua. Significa que aquele bairro tem algum tipo de problema social muito grande, aquele é um bairro que provavelmente tem alguma coisa ligada a drogas, assim. É um bairro que tem problemas grandes, mas não necessariamente significa o mesmo perigo que a gente sente como perigo no Brasil, tá? Então, assim, mesmo em Glasgow, a grande maioria dos bairros são bairros tranquilos de se morar do ponto de vista de um brasileiro que sabe o que é violência urbana, tá? A violência urbana aqui na Escócia, mesmo em Glasgow, ela não tem comparação com uma cidade grande. Sim. Então, quando você vai ver um bairro
bairro bom, não sei o que, você tem que ver todas as coisas que você está buscando. É o que você falou. Então, poxa, se eu tenho um filho, as escolas, não sei o quê. Agora, de uma forma generalizada, eu diria que praticamente, assim, salvo alguns lugares que realmente é melhor evitar, a grande maioria dos lugares na Escócia é muito seguro de se morar, tá? Sim. Assim, não vai, mesmo o bairro mais perigoso de Glasgow não vai ter bala perdida, né? Pode ter Ex- assalto com faca, porque aqui o principal é a faca. Pode ter assalto com faca, tem estupro, tem. Agora, sequestro, bala perdida já é o tipo de coisa que é muito mais difícil. Então, realmente, comparando com o Brasil, É. né? É outro parâmetro, né, gente? É até difícil comparar, não dá para comparar muito. Só assim, só em casa, assim, para curiosidade também. Por exemplo, eu, né, essa moça bonita, que tem, e, né, altiva e solteira, eu ia em várias baladas ali na Old Town em Edimburgo, na Cidade Velha, e eu voltava, tipo, 3:30 da manhã, 4 da manhã, e eu voltava com a minha sainha de tartã, entendeu? Com a minha sandalinha, com o meu casaco, obviamente que é frio, tá, gente? 3 da manhã, mesmo no verão, é frio em Edimburgo. E eu voltava linda, maravilhosa e, tipo assim, não bêbada, porque eu não sou de ficar bêbada, mas eu voltava com umas cervejas na cabeça, andando sozinha, descendo a Leith Walk linda. Eu nunca passei por nada, nunca me senti. Eu nunca senti aquele radar que você tem que ter no Brasil, que você tem que estar o tempo todo ligado. Nunca aconteceu nada comigo, porque eu simplesmente me sentia muito segura em Edimburgo, sabe? Mesmo em Leith, que já foi considerado um bairro muito, muito barra pesada. Então, assim, é uma outra realidade. Então, quando você for procurar bairro, procura o que é melhor para você, dá uma olhada na questão de segurança, mas sabendo que você não precisa. Não, a comparação Brasil-Escócia é muito diferente, né? Sim. As chances de você morrer vítima de violência são muito pequenas. É. Então tá bom. 56, amiga. Terminou o tempo, então? Tá. Temos outros pontos, mas então a gente deixa para a próxima. Vamos. Só aproveitando responder alguém que perguntou se é mais barato alugar um apartamento por 3 dias ao invés de ficar em pousada e hotel. Depende. Você pode, por exemplo, entrar em contato com a pousada ou com o hotel ou com o Airbnb e falar para eles: olha, eu gostaria de ficar por 30 dias. Eu queria saber se vocês fazem um desconto para uma estadia mais prolongada. A maioria dos locais faz, principalmente Airbnb. Geralmente eles têm desconto, assim, para dar um preço diferente para quem fica só alguns dias ou para quem fica mais dias ou até um mês. Então, depende muito. Né? Só para responder. Não tem parou, perdeu o celular, tia? Não, eu nunca escutei. Não tem perdeu o celular, tia. Não, até aqui é muito. Eu nunca tive medo de ter o meu celular roubado. Assim, eu tô sempre batendo foto e sempre andando com ele assim. E nunca tive medo de ter o celular roubado. Então, graças a Deus. Eu também nunca tive. Assim, gente, mas é que daí também é uma coisa assim da personalidade de cada um. Eu nunca tive medo de porra nenhuma. A verdade é essa. Eu Sim. sempre fiz as minhas coisas na Escócia, cara, sem ter medo de absolutamente nada. Entendeu? Sabe o que é nada? E a lavanderia, Thalita, funciona. Gente, essa lavanderia fechou. O Sam teve que encontrar um outro lugar para lavar as coisas Não, dele. mas eu acho que ela tá vendendo a tua lavanderia, não é? Não, acho que ela tá falando da lavanderia do Sam, é a única lavanderia. Exato, mas é porque te deram a dica de abrir a lavanderia. Ah, de De se oferecer para lavar a roupa dele, entendeu? Não foi? Tu não lembra disso? Acho que lembro. Sim. Eliana, eu não sei qual link você está pedindo. A gente vai deixar os links que a gente falou que ia deixar, a gente vai deixar nos comentários da live que vai ficar gravada depois, porque aqui fica ruim para ficar escrevendo agora. Então depois a gente vai pegar e vai botar todos os links certinhos nos comentários da live que vai ficar gravada aqui no IGTV. Parte 1, então, vai ter a parte 2. Depois, então, vamos fazer o seguinte: parte 2. Aí eu já tô falando para todo mundo que o pessoal dá dica, concorda, discorda, né? Parte 2, moradia. E depois, trabalho, porque tem muita gente perguntando de trabalho na Escócia também, que é um tema que é importante, as pessoas querem saber. Legal, tá bom. Show de bola. Né? Tá bom. Pode ser? Beleza. Gente, muito obrigada por toda a participação de todo mundo. A gente sempre vê, estão vendo muito as mesmas pessoas, então isso quer dizer que a galera tá acompanhando sempre todo sábado. Obrigada, isso é lindo. Um beijo. Muito legal. Isso. Brigadão, gente. Beijão para todo mundo. E Semana que vem a gente volta com a parte 2. Isso. E como dizemos em Glasgow, cheerio. Cheerio. É isso aí. Beijo. Tchau, gente. Tchau.